Sinergia, fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br. O trabalhador associado à entidade. E uma outra turma, a outra visão da editoria dizia que não, nós tínhamos que romper para que o sindicato pudesse de fato fazer a ação mais política, a ação muito mais integrada à sociedade, não só visando o trabalhador e o associado. Venceu essa visão, digamos, essa visão mais progressista, né? Eu fiz parte dessa corrente que defendia que tinha que romper mesmo com o assistencialismo, até porque o sindicato cumpriu um papel, precisava agora cumprir um outro papel. E nós vemos uma outra fase, que nós chamamos de fase, podemos dizer, de fase combativa, que é um sindicato combativo, um sindicato autônomo, autônomo de partido, autônomo dos empresariados, um sindicato que, através da sua organização de trabalhadores, ele se autodetermina. Então, e combativo por quê? Porque nós combatemos, né, a precarização do trabalho, nós combatemos aqueles que continuam explorando ainda a força de trabalho. E um sindicato que também tem um perfil ideológico, quer dizer, é um sindicato que também prega, além de respeito aos trabalhadores, respeito à sociedade, né? E nós temos uma posição bem clara contra o sistema que está vigindo, que é o sistema capitalista. Porque nós entendemos que esse sistema não é um sistema que favorece os seres humanos. De certa forma, o que a gente percebe, e continua desde a época do nascedouro do capitalismo até agora, é que meia dúzia se apropriam da riqueza do mundo, enquanto a grande maioria vive na miséria. Então, ao fazer esse combate ao sistema, nós estamos entendendo, contribuindo para que também a sociedade possa evoluir. Porque não basta que nós, trabalhadores e sindicalistas, lutemos apenas por nossos direitos. É preciso que a gente também traga junto conosco os demais trabalhadores, muitos deles que não têm nem organização sindical, que nem conseguem se organizar. Então você imagina, se os que têm sindicato forte, atuante, independente, já têm dificuldade de levar a luta e avançar nas conquistas de direito, imagina quem sequer tem sindicato, né? Então esse é o processo que o Sinergia vem vivenciando. Nós vamos completar agora meio século, a gente fala de meio século de sinergia, e essa palavra sinergia é uma palavra muito interessante, porque sinergia é o que? A integração, é a energia entre as pessoas e entre os trabalhadores. E nós percebemos que o trabalhador, quando ele passa a acreditar em si mesmo, né, e quando tem consciência do seu papel e junto com outros trabalhadores e trabalhadoras, aí sim a entidade ganha um outro corpo. Não é mais o sindicato enquanto direção, né, simplesmente, não é mais o sindicato enquanto estrutura patrimonial, mas é um sindicato vivo, atuante, e que está aqui não só na resistência, mas também na alegria, na paixão, no prazer. E por isso, para nós, comemorar 50 anos é um prazer imenso saber que depois de 50 anos essa entidade está aí ainda, né, labutando, com a cabeça erguida, fazendo o seu trabalho, rompendo barreiras, sendo criativos e também, né, sendo combativo, porque um sindicato precisa estar presente. Mas aí, Gerry, eu queria também aproveitar, assim, eu tenho 21 anos de sindicato, você está recente na diretoria do Sinergia, né, e você talvez, por estar recente na diretoria do Sinergia, pudesse contar um pouco, né, da tua vivência lá na base, você que estava na base até há pouco tempo, né, que tinha um olhar sobre o sindicato, talvez sobre a direção do sindicato. Como é que é o teu olhar agora, depois dessa experiência lá na base, no local de trabalho, e agora indo para a direção do Sinergia? Pudesse contar um pouco para a gente disso? Certo. É um trabalho assim que você consegue perceber mesmo depois que você está mais envolvido mesmo, direto lá. Eu agora, como diretor liberado, a gente consegue ver que a demanda de trabalho do sindicato, o papel do sindicato, tanto no trabalho como na sociedade, é extremamente importante, né, Dino? Eu vejo assim que aquilo ali para mim clareou mais assim, aquela demanda de trabalho. Tipo, a gente sabia que existia, mas a gente não conseguia saber ver assim, essa atitude do sindicalista, do diretor de sindicato, dele estar lá reforçando o convite para o trabalhador, fazendo o trabalhador enxergar um pouco mais, né, a luta da classe, entender esse seu social, essa parte, não é só o salário, em si um pouco esse socialismo que o sindicato hoje também ele está à frente, está envolvido, está lutando lá nas lutas, tanto nos movimentos atingidos por barragens, e entra também a questão da energia, né, na briga mesmo, na luta social como um todo. Então, o trabalho sindicato, muitos pensam que deveria ser para defender somente o salário, mas não é. O sindicato hoje ele defende um socialismo, assim, tipo uma questão melhor de vida para todos os trabalhadores.
principalmente com relação à saúde do trabalhador também, que é uma coisa que hoje está muito em jogo, assim, ele está muito focado, o trabalhador só no dia a dia, e esquece realmente de cuidar do seu eu próprio, da sua saúde, assim, entendeu? Então eu vejo, assim, Dino, que uma demanda de trabalho enorme, mas é um trabalho dinâmico e muito gostoso, por sinal. Porque é uma coisa diferente, é uma coisa que eu não esperava. Eu achei que quando eu fosse para o sindicato, eu ia chegar lá e encontrar a minha mesa, um computador, e agora que eu tenho que trabalhar, tenho que planejar. Eu praticamente não paro lá na minha mesa. A gente tem ações diretas fora do sindicato, a gente está na base, principalmente em questões que é de acordo coletivo, né? Para fechar o acordo coletivo e tal. E, enfim, a gente está sempre procurando mostrar para os trabalhadores a importância do coletivo estar unido, estar junto na briga, tanto para fechar um acordo como para reivindicar qualquer direito que faça bem para o trabalhador. Né? Odino, e assim, tipo, o que eu gostaria de perguntar para você, nesse período de sindicato, de dirigente sindical, qual foi a maior ação, a maior greve, uma coisa assim que marcou, assim? Então, na verdade, o sindicato organizou vários movimentos, né, várias greves, não só em relação, na época, à Celesc e a Eletrosul, né, antes de ser privatizado, inclusive, mas em relação a outros movimentos. Como você disse, né, Gé, o nosso sindicato ele está aliado a vários outros movimentos sociais. Então, a MST é um aliado do sindicato, do Sinergia, os demais sindicatos que têm essa visão, né, combativa também são aliados, e nós criamos aqui, antes de falar da greve, nós criamos aqui um movimento muito importante, o MUCAP, Movimento Unificado contra a Privatização. O Sinergia foi um dos precursores desse processo. Nós conseguimos reunir 40 entidades, né? Entidades das mais diversas matizes, não movimento de negros, estudantil, comunidade, movimento cultural, sindicatos, associação de moradores. Quer dizer, é um coletivo que suplantou a visão meramente corporativa trabalhista, mas foi dialogar com a sociedade sobre a importância de preservar as empresas públicas. E ao fazer isso, nós fizemos um diálogo muito importante com as pessoas, porque existia naquela ocasião uma defesa veemente da privatização como a solução dos problemas do país, né, para melhorar a saúde, educação e segurança. E a gente vê que nada disso aconteceu, era um engodo, uma enganação, né? E o sindicato teve um papel fundamental para alertar sobre isso. E sobre a questão da greve, tem duas greves que me marcou profundamente. Uma delas foi na Eletrosul, aí na década de 80, quando nós fizemos uma greve de fome. E essa greve de fome envolveu 38 trabalhadores, né? Uma greve de fome, eu não tenho conhecimento no Brasil de uma greve de fome com 38 trabalhadores. Talvez o fato de nós não estarmos localizados no eixo Rio-São Paulo, nenhum pesquisador tenha se dado conta da importância desse movimento para o país, né? E não tenha feito esse registro ainda a nível nacional, nenhuma academia tenha se interessado por isso. Mas é uma greve, eu imagino, sui generis. Em Santa Catarina, com certeza. No Brasil, eu estou aqui deduzindo que talvez seja também. É uma greve que não é a greve por salário, é uma greve, nós tínhamos resolvido a questão da Eletrosul sobre salário, nós estamos defendendo para que trabalhadores que tinham sido demitidos voltassem a trabalhar na empresa. E nós conseguimos uma grande vitória, né? 8 dias de greve de fome, nós conseguimos reverter as demissões. Né? Algumas demissões se transformaram em punição de 30 dias, foi o máximo que aconteceu, mas nós conseguimos reverter. Então foi uma greve importante. Outra greve importante, que também não por salário, não que a greve por salário não seja importante, mas estou destacando essas pelo perfil dela. Foi a greve na Celesc, que nós fizemos uma greve para exigir transparência na empresa, né? Que a empresa fosse gerida com transparência, com respeito às questões públicas. Nós chamamos de moralização da Celesc. E foi um movimento tão importante, não só do ponto de vista da greve, mas de marketing. Nós contratamos uma empresa de marketing, que a empresa não teve nenhuma vergonha de copiar, inclusive, a nossa proposta de marketing. A empresa copiou a nossa proposta de marketing, né? E nós publicamos em jornais, televisão, rádios, inclusive outdoors, espalhando para o Estado. E a empresa, para tentar amenizar essa denúncia, copiou a nossa proposta. Mas a gente entendeu, né, que o papel foi cumprido, né? E pasmem, sabe quem era o presidente da Celesc na época? Raimundo Colombo, que é o atual governador do estado, que disse que não ia privatizar a Celesc e a Casan e está privatizando a Celesc e a Casan. Por isso que é importante a história, para a gente não se enganar, não se deixar enganar. Alguém vem com um discurso bonitinho, bebê, que os caras sabem fazer, mas no fundo, a gente tem que ver por trás daquela casca, o que está por trás daquela casca, daquela aparência, qual é a essência de fato. E a história está aí para registrar e contar.
Muito bem, então a gente vai ficar agora com um intervalo, né? A gente retorna no segundo bloco para o programa Floripa em Foco, sinergia aqui com TV Floripa. Sinergia, fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br. O Sinergia, Sindicato dos Eletricitários de Florianópolis e região, é apoiador da TV Floripa. Informação, entrevista, notícia, utilidade pública. Floripa em Foco. Nas terças, a partir de 1h30 da tarde, saiba mais sobre assessoramento, pesquisa e informação. Sindasp com você. 2 horas, os bastidores da Assembleia Legislativa. Fala Sindalé. 2h30, a importância dos servidores estaduais que atuam diretamente com as questões mais importantes da população. Sintesp em ação. Sempre às terças-feiras, a partir de 1h30 da tarde, Floripa em Foco, aqui, no Canal 4. TV Floripa, você vê, você ouve, você sente a diferença. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de usar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Pelas mãos do povo brasileiro, o Brasil fortalece sua economia com mais emprego e distribuição de renda. O governo combate a corrupção, controla gastos e investe bem, apoia o campo e a indústria. A inflação está sob controle. O Brasil segue tranquilo, crescendo e produzindo cada vez mais. O Brasil está em boas mãos, nas mãos do povo brasileiro. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Sinergia, fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br. TV Floripa, no programa Floripa em Foco, um especial do Sinergia. A gente está aqui colocando um pouco da história de 50 anos do Sinergia. E a gente está conversando com o Dino, vamos ouvir do Dino um pouco mais da história do setor elétrico, um pouco mais da história do sindicato, né, Dino? E um pouco também dessa vivência dele aqui de ser dirigente sindical.
né, Dino? O que tu tem de mais assim, para contar para a gente, que eu estou curioso e tem telespectadores aí todos curiosos também de saber um pouco mais dessa história? Bom, eu tenho orgulho de ser dirigente sindical do Sinergia. Por que eu faço esse entre aspas, do Sinergia? Porque o movimento sindical brasileiro, né, não tem unidade nas ações, né, tem várias vertentes, várias visões, e existe uma parte do movimento sindical brasileiro que a gente chama de sindicalismo pelego. O que é o sindicalismo pelego? Que é um atraso para os trabalhadores. É o sindicalismo que se atrela, né, ao patrão, que se atrela a partido, que se atrela a outros interesses que não o interesse da classe trabalhadora. Não quero dizer com isso que o sindicato não possa fazer alianças pontuais com partidos X e Y, desde que essas alianças sejam em benefício dos trabalhadores, não em benefício próprio ou de uma diretoria do sindicato. E por que eu digo que eu tenho orgulho do Sinergia? Porque justamente o Sinergia tem um papel justamente nessa posição, ou seja, de construir alianças sempre visando a melhora dos trabalhadores, da vida dos trabalhadores, e não só dos trabalhadores da Eletrosul, da Celesc, Trafibel e outras empresas, que hoje nós não representamos só essas 3 grandes empresas. Hoje o sindicato representa mais de 15 empresas, chega até a 20 empresas, que é esse modelo que está aí do setor elétrico, esse modelo, né, confuso, o modelo que o governo diz que é um modelo público, mas ainda grande parte já é privatizado, como a área de distribuição de energia elétrica no Brasil, e uma parte do setor elétrico, que é a área de geração de energia, que é a empresa Tractibel, cuja sede é aqui em Florianópolis. Então, o modelo do setor elétrico precisa melhorar e muito, porque nós pagamos a 5ª tarifa mais cara do mundo. Nós precisamos melhorar esse processo. É inadmissível que num país nosso, que produz energia barata, que é a energia dos rios, nós, brasileiros, temos que pagar uma das energias mais caras. Claro, porque o preço da energia é determinado por interesses econômicos internacionais. Então, a energia ela é estratégica para a autonomia do país. Qualquer país que se quer ter estratégia, soberania, tem que tratar a energia como uma questão pública. Por isso que nós defendemos que a energia tem que ficar na mão do Estado, para que o Estado possa, através do seu processo dinâmico da energia elétrica, que hoje ninguém consegue mais sobreviver sem ela, possa, de fato, fazer o progresso. O que é o progresso para nós? É as pessoas vivendo com dignidade. Esse é o progresso. O progresso não é shopping center, progresso não é construir obras, progresso é dignidade para o trabalhador, para o ser humano. E eu me sinto honrado de estar no Sinergia porque entendo que esse sindicato continua, né, com essa vertente da luta por superar o sistema capitalista, da luta para que os trabalhadores vivam com mais dignidade e para que a sociedade tenha mais acesso à saúde, à educação, à segurança, enfim. É o que nós desejamos, uma sociedade de fato livre, né? Livre para que possa comer com liberdade, não que fique ganhando cesta básica, mas que as pessoas possam comprar o que elas desejam, livre para pensar, que não seja manipulado pela grande imprensa, que manipula os interesses do capital, livre para que ela possa, de fato, determinar a sua vida, junto com as demais pessoas e as demais famílias, e assim sejam os trabalhadores através do seu sindicato representativo, que não seja uma direção que tome as decisões, mas que seja um coletivo a partir dos trabalhadores. Porque o que é um sindicato, na verdade? O sindicato se a gente for resumir, o sindicato é a sinergia dos trabalhadores em torno de um objetivo comum. Quer dizer, é os trabalhadores unidos para que eles tenham uma vida melhor. Essa é a síntese do que pode-se dizer um sindicato. Logicamente que o Sinergia ultrapassa essa síntese, porque o Sinergia coloca não só o trabalhador da sua base, mas o trabalhador e outros trabalhadores de outras categorias, o desempregado, da comunidade empobrecida, para que a gente possa, de fato, construir uma sociedade melhor para todos, não só para os elicitários, né? Então por isso que me honro e eu começaria tudo de novo, há 21 anos atrás, começaria tudo de novo. Porque como você diz, às vezes é cansativo, às vezes é difícil, mas é um trabalho prazeroso, porque você está lutando pela vida. E não há nada mais digno que lutar pela vida, né? Pela vida não só a vida do ser humano, pela vida da natureza, pela vida dos animais, enfim, por uma sociedade melhor para que a gente possa ter, de fato, essa tal da paz, que a paz não seja a ausência de guerra, que a paz seja, de fato, os povos se autodeterminarem, através da sua organização. Ô Dino, realmente assim, é gratificante esse estar num local, assim, numa posição na qual você está lá fazendo parte de um coletivo que toma uma decisão para um coletivo maior, né? Hoje no sindicato eu vejo isso, que a gente está lá, a gente tem
tem uma reunião com uma colegiada, tem uma reunião da executiva, mas, no geral, quem decide são o coletivo, é a colegiada. É a opinião de todos, né, num bom senso, que define os rumos das decisões, de como que a gente vai agir, de como que a gente vai se comportar perante a base, né, perante a sociedade. Enfim, é uma coisa legal, assim, uma coisa que eu não conseguia enxergar. Eu confiei muito tempo no sindicato e confio até hoje, né? Eu estou lá recentemente, faz uns 3 ou 4 meses que eu estou lá na direção do sindicato, mas eu sempre fui sindicalizado, eu sempre apoiei o sindicato e confiei de olhos fechados. Mas eu fui aquele cidadão que eu ia para o trabalho, dava o meu horário, eu ia embora, que eu tinha outras coisas para fazer. Eu gostava de pegar praia, de pegar onda, então sempre me envolvi mais com o esporte, né? Eu estava lá na organização do campeonato de surf, ou organização de campeonatos de voo livre, mas agora trabalhar com pessoas é muito mais gratificante do que tu ter esse prazer de estar lá praticando esses esportes. Eu vejo isso, eu estou sentindo isso daí hoje, assim, pô, que legal que vocês conseguiram fazer esse ganho, conseguiram esse aumento, conseguiram esse benefício para nós, pô, que legal que a gente tem esse direito e eu nem sabia. Às vezes acontece de encontrar um empregado e dizer, pô, eu não sabia que eu tinha esse direito lá na fundação de poder fazer esse exame, de poder fazer essa cirurgia sem ter essa despesa. Então é uma conquista do sindicato já há muito tempo que o empregado está lá e ele não tem esse conhecimento desse direito, né? Então eu vejo que isso é muito gratificante, é uma coisa muito legal, é muito melhor do que você pegar altas ondas num tubo do que dropar assim, tipo um mar perfeito, assim, uma onda perfeita. Você vai dizer assim, pô, eu estou ali, estou ajudando a manter um coletivo de trabalho, um grupo de trabalho unido, né, prestando um bom serviço, sendo qualificado, sendo reconhecido. Então, essa satisfação assim, do dirigente sindical, como é que é para você também esse retorno? Assim, como é que tu tem esse êxtase assim, no final? Assim, Não, Jair. Tomara que você continue surfando, que você não abra mão disso, né? Você pode fazer as duas coisas, porque é fundamental. O sindicato se faz também com prazer. Eu não acredito em nenhuma luta que vise a transformação da humanidade se o dirigente sindical não tiver prazer no que faz. Então não abra mão dessas coisas que são importantes e fundamentais, né? Porque senão a gente se fecha, a gente se encrudece. Mas eu gostaria de estar fechando já esse processo, né? E eu ia até te fazer uma pergunta, Jair, mas você já se antecipou e já falou alguma coisa. Mas o que eu queria reforçar é que o sindicalismo brasileiro precisa retomar talvez algumas questões. Uma das questões que falta retomar é a área de cultura. O sindicalismo brasileiro já teve uma atuação muito forte na área cultural, ou seja, não dissociava a questão política da ação cultural. Essas questões eram imbricadas, né? E elas se complementavam. E essa questão da cultura no Sinergia é uma questão bastante forte. O sindicato comemora 21 anos de ação cultural. E por que é importante dizer isso, 21 anos? Eu diria até, fazendo uma metáfora, que o sindicato está atingindo a sua maturidade cultural. 21 anos, depois de 21 anos, atinge sua maturidade, ou seja, conseguiu manter um projeto durante 21 anos. Isso também é uma ação sui generis do Sinergia. Poucos sindicatos no Brasil conseguem manter uma ação sindical consequente. Porque não é só fazer uma atividade aqui e acolá. Aniversário, não sei o quê, que também é importante, mas é manter uma prática que tenha consequência. A cultura como objetivo de libertação, a cultura como capacidade de aumento da consciência crítica. Porque trabalhador, se não tem consciência crítica, ele também passa a pensar como o patrão pensa, passa a pensar como o governo pensa, e ele não pensa por si só, não pensa pelos seus interesses, né? Então, meio século de Sinergia é fundamental para que a gente possa estar olhando para o movimento sindical brasileiro e, sobretudo, para nós que estamos aí nessa luta há muito tempo, né? Então, a gente vai encerrar esse programa com uma poesia que o Dino compôs e vai ler aqui para a gente. Então, vocês aí da TV Floripa que estão nos ouvindo, prestem atenção nessa letra, que realmente é uma letra muito legal, e o Dino é um poeta, né, que a gente tem aqui presente, né? E fica aí um abraço para todos vocês que estão nos vendo aqui, nos assistindo. E não deixe de assistir a TV Floripa, é um canal comunitário, né? E agradecemos a audiência de todos. Ok. Então, eu busquei sintetizar nessas 8 estrofes aqui, esse poema, um pouco a síntese do que é o Sinergia. Meio século de sinergia. Feito água, transborda a cultura. Bebe cantos de rua pelas bocas da lua. Feito fogo, incendeia a loucura.
se aquece de ternura como fruta madura. Feito ar, espalha sementes, entre bicos de serpentes, alimenta corações de gente. Feito terra, fertiliza emoção, encontra razão na troca de opinião. Com elementos da natureza, imprime com firmeza 50 anos de vida acesa. Este é o Sinergia, sindicato sem único guia, coletivo de briga e alegria. Meio século de existência, muita luta e consciência, entre greves, atos e teatro, muita arte e poesia, a cultura de todo dia. A cultura de todo dia. Sinergia. Fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br.